Ó canoeiro, remo, remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, remo, remo, pra no mar cê navegar. Tomaram o poder sem qualquer mérito, mas arrotam eficiência e meritocracia. Não passam de vassalos da usura, da ganância e da hipocrisia. Eduardo Cunha está preso. Temer, todo evacuado, mantém a seu lado Aécio, Anastasia, Gedel, Padilha. É só dar linha na carretilha. Câmara e Senado são espelhos do eleitorado. De onde veio tanto marginal e tanta gente venal? Você, eleitor, é o tal. Se vacila, vota mal, se transforma num animal. Caçaram Dilma e o Brasil fica cada dia menor e mais esquisito. Temer transformou o país num grande pinico. O Congresso está assim de mosquito. O Judiciário, digamos assim, há quem gosta. Estamos no terreiro da resistência. Aqui não aceitaremos que transformem o país numa terra de miséria e de demência. Você está no terreiro da resistência. Eu sou Paulo Mourão. É com muita honra que o terreiro da resistência recebe a vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, que atua no Brasil hoje numa grande luta, Maria Aparecida Meloni, a Papá. Papá, o Temer está querendo o desmonte ou a tal da reforma da Previdência? Ele mente ou fala a verdade? Ô Paulo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Terreiro da Resistência. De pronto, isso não é reforma, isso é a destruição da Previdência Social do Brasil. E os fundamentos do governo federal para justificar essa PEC 287, que é uma violência aos direitos sociais do Brasil, os principais fundamentos são mentirosos. São cruéis. Verdadeiras falácias e, em alguns, particularmente cruéis. A reforma é uma violência contra vários segmentos da sociedade. Eu vou falar aqui, só para começar, que ela é particularmente violenta com as mulheres. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Acho ainda muito oportuno a gente começar lembrando, né, que esse processo da igualdade de gênero é um processo em que nós estamos ainda muito longe do ideal, e essa reforma representa um retrocesso nos direitos das mulheres. Sim, mas para a própria juventude. A reforma... Nós vemos assim, a pessoa de idade que já está chegando aí aos seus 60 e poucos anos, está apavorada com a proposta que está sendo levada para a Câmara Federal, o Congresso Nacional. A juventude, será que ela tem percepção do que eles estão propondo fazer com o país? Eu acho que talvez ainda não tenha, grande maioria dos jovens não tenham percebido as consequências dessa reforma. Às vezes o jovem pensa assim, eu estou começando agora, a aposentadoria é uma coisa que está longe no tempo, isso vai mudar muitas vezes até chegar a minha vez, mas o que essa reforma está trazendo e o retrocesso que ela está impondo é muito forte. E nós que já vivemos mais e que conhecemos e estamos avaliando, né, os efeitos da reforma, temos obrigação de esclarecer. Eu vou levantar para você, por exemplo, um elemento que sustenta a PEC 287. O governo publicou no país inteiro esta propaganda, em todos os jornais do país, uma página inteira de vários dias,
repetiu essa cantilena. Reformar a Previdência hoje é pensar no amanhã. O título não tem nada a ver com o que está dentro. Ele fala da Previdência, dos 100 anos da Previdência, e fala assim, e aí levanta os problemas que justificariam uma reforma. Essa proposta deles. Justificariam a reforma. Fala assim, nos quase 100 anos, o Brasil e o mundo passaram por mudanças profundas. 2 delas destacaram. As pessoas estão envelhecendo com mais saúde. Isso pode ser um problema para um governo? Deveria festejar. Olha, e essa questão puxa para um assunto que é assim, é verdade que a população brasileira está vivendo mais? Sim, em alguns lugares, porque o Brasil é um dos países campeão de desigualdade social e regional. Falar que o brasileiro está vivendo mais é uma verdade em alguns lugares, em algumas regiões, a região sudeste, a região sul, mas não é uma verdade nacional. No norte, no nordeste, no centro-oeste, a realidade é outra. Não é, exatamente. Então, do ponto de vista geral, o Brasil está vivendo, nesse momento, uma coisa que chama, nas estatísticas, o bônus demográfico. Isso significa que nós estamos com a maior massa de população econômica ativa disposta para o mercado de trabalho. A maior massa de população econômica ativa apta ao trabalho e o Brasil nessa crise. Exatamente. No documento que vocês planejaram, e nós vamos falar disso no próximo bloco, vocês mostram que a crise vem mais da falta de projeto de desenvolvimento. Voltamos ao terreiro da resistência com a participação da PAPAR, da Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, aqui no terreiro da resistência. Papá, assim, duro e seco, tem rombo na Previdência ou tem roubo na Previdência? Tem roubo na Previdência. E quem é que está roubando a Previdência, papá? Olha, esse é o outro raciocínio do governo, né, de falar que tem rombo, quando na verdade a gente sabe que o que tem é muito desvio dos recursos da Previdência. Paulo, a nossa Constituição Federal, ela estabeleceu que a Previdência, a saúde, então as aposentadorias do INSS, as pensões, os benefícios da assistência social e a saúde são componentes de uma coisa de um conceito chamado Seguridade Social. É o mínimo que o país deve a seus cidadãos. Essa seguridade é sustentada por uma cesta de receitas. E está lá na Constituição previsto uma cesta de receitas. E esse modelo copia a grande maioria dos países do mundo. Todos os países desenvolvidos que têm uma previdência têm um modelo tripartite. Tripartite é porque é formado por 3. Toda a sociedade colabora para fazer esse mínimo de seguridade aos seus cidadãos. O governo, os empregados e os empregadores. Então, o governo está fazendo esse desmonte, essa destruição da Previdência Social no Brasil, dizendo que vai economizar por ano 67 bilhões de reais. Então, guarda bem esse número só para uma comparação. 67 bilhões de reais. Tá. Em 2015, só no ano de 2015, o país gastou, pagando juros, 502 bilhões de reais. Só em 2015, o país perdeu 385 bilhões
dos devedores, de pessoas que devem a Previdência e não pagam. Que são maus empregadores. São maus pagadores. Maus pagadores. Maus pagadores. A Previdência perdeu, só em 2015, um valor estimado de 100 bilhões. E sabe com o quê? Com as isenções, os benefícios que são dados a 56 segmentos da sociedade, da economia, que não precisam pagar as contribuições. Você me disse que time de futebol tem isenção de impostos. Tem. Quer dizer, times de futebol. Um jogador que ganha aí 200, 300 mil, 400 mil, não sei quanto ganha um jogador de futebol, a empresa a contribuição não paga? O clube de futebol tem uma isenção. Que outro tipo de atividade assim que tem isenção? Só para o telespectador conhecer os absurdos. Eu não vou em campo de futebol. Eu parei de ver futebol no tempo do Garrincha, que eu gostava muito. Depois o futebol virou negócio. Outro segmento brasileiro que tem isenção. Olha, as igrejas, por exemplo, não pagam a contribuição previdenciária. São isenções, são vários segmentos. Bancos, setores bancários têm isenções. Bancos não pagam? Têm isenções. Vários setores da economia, o agronegócio tem várias atividades dentro do agronegócio que estão isentas. O caso da isenção é uma coisa muito interessante de falar, essa comparação, por exemplo, do time de futebol. Olha, uma empresa, se ela tem uma pequena empresa, um barzinho, uma loja, tem 2 empregados. O empregado paga a parte dele, que é 8%, para a cesta da Previdência, para custear a aposentadoria futura dele. A empresa tem que pagar a contribuição dela, o bar, a loja tem que pagar a contribuição do empregado, e depositar do empregado, pagar do empregador, e o governo teria que colocar a dele, que é recolhido de toda a sociedade, que é a COFINS, a contribuição, e até mesmo uma fração dos recursos que vêm das loterias, da Mega Sena, da Lotomania. E para onde vai esse dinheiro? Vai para onde? O governo aprovou, desde 94, o governo aprovou nessa sistemática uma coisa assim, a cesta está lá, as receitas são vinculadas, vou tirar daqui do empregado 8% para botar lá, vão tirar do empregador para botar lá, vão tirar da loteria para botar lá. O que o governo fez? Desde 94, aprovou uma coisa que chama desvinculação das receitas da União. Parece um nome complicado, mas é mais ou menos um cheque em branco. Sim. Então, o que ele faz? Olha, tudo que botou nessa receita, desde 94, 20% o governo pode tirar e gastar com o que ele quiser. E agora, em 2016, não satisfeito com os 20%, ele foi lá e aumentou para 30%. Bom, Papá, nós estamos chegando ao final da sua brilhante participação no Terreiro da Resistência e eu queria saber o seguinte, além do Fora Temer, que eu acho que é o movimento contra essa mudança que eles estão propondo na Previdência, foi o único movimento que conseguiu unir as pessoas que foram contra o golpe e as pessoas que a gente define aí como coxinhas, né? Tem alguma atividade marcada aí para os próximos dias para a gente poder enfrentar esse desmonte da Previdência? Tem, Paulo. Aqui em Minas, a gente tem a Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social. Hoje é um coletivo de entidades com quase 80 entidades, inclusive centrais sindicais, a OAB, a Anfip, a minha entidade, e temos aqui também o nosso coletivo Alternativa Popular, e eu já aproveito para fazer um convite para um debate no dia 30 na Escola de Direito, no auditório da Escola de Direito da UFMG. Qual horário, papai? Dia 30, 19 horas, com a professora Denise Gentil. Que é uma das maiores autoridades no país hoje, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora, e vai falar para nós sobre... Ela está reduzindo a pó essa PEC 287.
Fora Temer. Papá, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Estamos juntos na luta. Muito obrigado. O Terreiro da Resistência agradece sua participação. Muito obrigada. E o Terreiro da Resistência volta já. Continuamos em mobilização e em alerta. Ó canoeiro, remo, remo, não deixe o barco tombar.